Ontem, o olhar dela escondia o quanto aquilo a feria, e exausta, ela temia o fatídico dia no qual tudo se acabaria. Ainda ontem, o olhar dela se escondia daquilo que ela tanto queria, e mesmo depois de tudo o que fazia, quando estava para terminar o dia, o olhar dela o escondia. E enquanto a maltratava, ele dizia que ela não merecia nada além do que ela recebia. Todo e qualquer respeito se perdia. Tudo o que aconteceu se esquecia. E no amanhecer do outro dia, mais uma vez, calada ela sofria. E sozinha, sua alma apodrecia. Seu olhar, que uma vez tanto escondia, hoje não mostrava mais nada do que sentia, pois há minutos ela não mais vivia. Meu Deus! Ai, gente... Mas eu nunca imaginei que por trás dessa música, Camila, Camila, contasse uma história real de um caso de violência. Quando eu decidi fazer esse curta, então, eu comecei a pesquisar muito, eu li, assisti documentários, assisti filmes, e isso tudo me ajudou a construir uma história plausível, mas principalmente o maior embasamento foi escutar as pessoas conversarem sobre esse assunto, participar de bate-papos e ouvir histórias, entender que casos de violência estão mais próximos do que a gente imagina. Violência contra a mulher é um assunto tão delicado assim de se falar, mas como a Gabi tratou no curta foi muito sensacional, assim, eu achei, porque quando a gente pensa em violência, principalmente eu acredito que muita gente pensa só na física, e a gente deixa um pouco de lado a violência moral, né? Para a gente pensar justamente que essa violência ela pode ser verbal, ela pode ser emocional, ela não precisa necessariamente ser física, existem muitos tipos de violência. E a gente tem aí várias pesquisas mostrando, né, que muitas mulheres, tem pesquisas que indicam que 1 em cada 5 mulheres confessa que já foi violentada de alguma forma. Eu acredito que todo mundo conhece alguém que já passou por isso, ou tá passando. E às vezes a gente acha, ai, olha como a vida de fulano é perfeita. Talvez não seja. Bom, na minha opinião, a violência contra as mulheres merece destaque justamente pela questão da valorização das mulheres, das pessoas e da vida. Precisa ser valorizada a vida delas. É muito fácil tu julgar alguém que passa por uma situação assim, ou tu achar coisas, mas sem realmente entender tudo o que acontece por trás disso. Para começar, a gente vive numa sociedade machista e existe a diferença de gênero. Então, uma mulher sair de uma situação de violência não é assim tão fácil quanto parece simplesmente dizer chega e agora eu vou sair desse relacionamento. O curta, ele deixa esse questionamento sobre o que as outras pessoas devem fazer também. Elas sabem, mas o que elas podem fazer? E o que a mulher pode fazer sobre isso? Ela é vítima da violência e ela é vítima de um sistema que culpa ela por ter sido a vítima. Porque não parece real que alguém realmente pense que pode agredir outro ser humano, assim. Eu comecei a ver que essas situações estão muito perto de mim, muitas vezes a gente não percebe. E que tem muitas pessoas que, na verdade, não querem perceber porque é mais fácil. Mais uma vez, é caso de a gente rever toda a sociedade, porque é muito mais complexo e seria muito bom se o problema fosse só o Eduardo, mas não é. Ele não tem um nome. Quando a gente observa, daí a gente começa a questionar e aí a mudança acontece assim. Extremamente pesado, porque a gente, mulher, sabe o que a gente vive todo dia e acompanha na vida das nossas amigas, das nossas mães, de pessoas que às vezes tu não conhece, mas elas precisam desabafar contigo, ou até mesmo na nossa própria vida de relacionamentos. Isso te traz dor, mas ao mesmo tempo te mostra que a vida não precisa ser assim, que os teus relacionamentos futuros não precisam ter essa conotação horrível. Te faz descobrir que tudo pode melhorar. Eu acredito que esse tipo de assunto deve ser debatido e produções devem ser feitas em cima disso, com cunhos culturais e sociais e também na questão de ser imparcial, sabe? Porque muitos dos materiais que a gente vê e que chegam até as pessoas, eles induzem as pessoas a fazerem coisas.
Só que cada história é uma história, a da Camila é uma, quantas outras já sofreram? No final, ela decide ligar para alguém. E a ideia do curta é que justamente nós, espectadores, pensemos para quem ela vai ligar. Quem ela tá ligando? Ela tá ligando para a polícia? Ela tá ligando para os pais dela? Ela tá ligando para ele para tentar de novo? Ela tá ligando para Ana, que é a melhor amiga dela? Ela tá ligando para nós? Será que existem Camilas à nossa volta que estão ligando para nós e pedindo a nossa ajuda? E o que a gente, como estando do lado de fora da história, pode fazer para ajudar? Será que a gente não tem que prestar um pouco mais de atenção e à nossa volta e ver que outras mulheres possam estar sendo Camilas? Será que a gente não tem que entender um pouco mais sobre esses assuntos, enxergar o machismo na sociedade, enxergar a diferença de gênero, enxergar que a gente pode mudar essa realidade para que as Camilas se sintam mais à vontade, não julgadas. A coisa que a gente menos deve fazer é julgar, a gente não sabe como é, a gente não tá lá para dizer. Então, que traga essa reflexão. A gente pode se encontrar em muitos dos personagens da história. Isso é o mais bacana, porque daí a gente vendo de fora pode analisar e tentar encontrar uma maneira de mudar e de melhorar.